venho esclarecer algumas dúvidas dos irmãos, né, na empresa, e alguns irmãos internautas também, que tem algumas dúvidas relacionadas com simbologia, principalmente com a estrela de Davi, que também não podemos confirmar nada se realmente é a estrela de Davi ou não é. Mas vamos mostrar à luz da Bíblia essa questão da simbologia. Tem algumas evidências históricas mostrando realmente as estrelas de Davi, lá em Israel. Algumas rochas encontradas em Israel com o símbolo da estrela de Davi. Umas datadas do ano 100, mais ou menos, aproximadamente, depois de Cristo, e outros posteriores, anterior a isso, né? A vinda de Jesus Cristo a esse planeta. É óbvio que vale realmente é o anterior, né? Que Davi estava muito antes do que isso, do que a vinda de Jesus a esse mundo. Ou seja, antes de Cristo. Mesmo assim, com algumas rochas bem analisadas, né, pelos israelitas, por alguns historiadores, mostrando que a estrela de Davi vai muito antes do que de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo. Não tem nenhuma comprovação realmente real da palavra de Deus também, e outros tipos de comprovação que realmente essa estrela foi feita por Davi. Uns falam, né, judeus falam, né, que a estrela de Davi foi feita com as iniciais e os términos do nome de Davi naquela época, porque o hebraico naquela época era muito diferenciado do hebraico hoje. Mesmo assim, não tem nenhuma prova real de que aquela estrela é a estrela de Davi. Vamos à luz da Bíblia analisar alguns pontos, né, esclarecer algumas dúvidas sobre esse símbolo e sobre algumas outras simbologias. Alguns cristãos, né, utilizam alguns textos bíblicos para poder mostrar que a estrela de Davi não é para ser utilizada, que é um símbolo pagão, que muitos utilizam esse símbolo para poder fazer macumba ou, digamos assim, magia negra, né? E vou mostrar à luz da Bíblia o texto bíblico que eles utilizam para isso, né? Dizer que um cristão, um crente, não precisa utilizar esse símbolo que vai trazer algo ruim para a sua vida. Está em Amós 5, versículo 26, que diz assim: Antes levaste à tenda o vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmo. Aqui está falando da apostasia do povo de Israel naquela época, construindo um altar para um Deus pagão, chamado de Deus Estrela, Deus Moloque. E alguns utilizam esse texto para dizer, tá vendo aí, não pode utilizar esse símbolo da estrela, porque vai trazer algo ruim para sua vida, que os israelitas adoravam a estrela. Não podemos ser tão extremistas, mas também não podemos ser tão relaxados. Jesus Cristo falava muito sobre o extremismo. Vou mostrar um texto bíblico encontrado em Apocalipse. Deixa eu ver se eu encontro. Apocalipse, você pode conferir em sua Bíblia. 22, versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vós testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja bem, analisando aqui Apocalipse, olha a simbologia que Jesus Cristo fez utilizando uma estrela. Aí os irmãos têm que analisar direitinho a palavra de Deus. Se realmente Deus tivesse um preconceito com alguns símbolos, que a gente não pudesse utilizar de maneira nenhuma, será que ele ia fazer essa referência? Estrela da manhã, colocando a qualidade de Jesus Cristo como a estrela da manhã. Só porque os israelitas usam uma estrela, um crente não pode usar uma estrela no peito, sei lá, numa camisa, em algum acessório do tipo.
Aí eu deixo para os irmãos internautas analisarem bem a situação. Tem um texto bíblico encontrado lá em Números 21. Você pode analisar, ler lá o versículo, e você vai perceber que Deus utilizou uma imagem, uma figura de imagem bem conhecida no cristianismo, que é a imagem da serpente, que é considerada algo ruim, né? Todo mundo sabe que a entrada do pecado do mundo iniciou por isso, né? Pelo diabo, pelo demônio, Satanás, que se incorporou na serpente e incentivou Adão e Eva a cair em tentação. Então, a origem da serpente não é algo bom, mas realmente o cristão não pode usar uma imagem de uma serpente, utilizar uma serpente, sei lá, para fazer algum tipo de coisa, porque é um símbolo considerado ruim. E lá em Números 21, você pode ler lá, eu não vou ler aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode ler lá que Deus pediu para Moisés fazer uma serpente de bronze. O povo de Israel estava sendo um povo muito rebelde, e Deus pediu para poder eles adorarem a serpente, a imagem. Adorar não. Está escrito lá, quando eles viram a serpente, eles não adoraram a serpente. Tem uma diferença. Olhem para a serpente e serão curados, porque eles foram sido rebeldes com Deus. Deus ordenou ali que as serpentes fossem e picassem eles, por causa da sua desobediência. E para ser curados, eles teriam que visualizar a serpente feita por Moisés, que ele mesmo pediu que fizesse, e as pessoas que olhassem imediatamente seriam curadas. Ou seja, ele usou um símbolo considerado ruim para dar um ensinamento. Mas mais para frente, os povos de Israel, né, que não conseguiram, identificar realmente quem foi que fez o milagre, né? Deus só utilizou aquele símbolo, não foi o símbolo em si que fez o milagre. Depois eu vou dar uma explicação em outros vídeos o que significa aquela serpente, mas por enquanto eu vou continuar só com esse vídeo mesmo. Mas Deus só fez utilizar mesmo. Mais para frente os israelitas adoraram a serpente. E se você analisar mais para frente na palavra do Senhor, mostra que Deus utilizou uma pessoa para poder destruir aquela imagem, porque os israelitas já estavam exagerando e estavam adorando aquela imagem. Então, na minha visão, né, se eu tiver errado, ou se alguns irmãos tiver alguma dúvida com relação a isso, na minha visão, os símbolos podem ser utilizados, agora não podem ser adorados. Adoração já é outra coisa. Você pode analisar que Deus utilizou um símbolo considerado mal para dar um ensinamento, e isso não interferiu em nada. Mostrei a apostasia do povo de Israel naquela época, né? Adorando um Deus chamado de estrela, mas eu mostrei também que Deus utilizou a estrela, né, para dar uma qualidade a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a gente tem que analisar bem as escrituras, não pode ficar julgando uns aos outros por causa de simbologia, que forma geométrica ou alguma coisa do tipo não vai levar ninguém para o inferno, e sim o seu interior, o seu coração. É isso. Resumindo, é só isso mesmo que eu tenho a ensinar, a explicar para os irmãos a luz da Bíblia. Os irmãos deixam os comentários aí embaixo o que acha sobre a estrela de Davi. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado. A paz do Senhor.